Olá, povo de Deus, cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá ok? Quero ler um texto na Palavra de Deus que é uma curiosidade, onde muitas pessoas às vezes dizem que a água salgada e a água doce é onde Deus separou, mas não é nada disso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10 diz o seguinte: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estava sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã e o dia seguinte, e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Então nós vimos aqui que Deus ele fez separação de águas e águas. Águas para baixo e águas para cima. Então não tem água salgada nem água doce. Então, como alguns dizem, mas águas para baixo, embaixo da expansão, e águas em cima da expansão ou sobre a expansão. Então o que acontece é o seguinte: a Bíblia fala do mar de vidro, entendeu? Então essa expansão ela é translúcida, é límpida, né? Ela é transparente e com os nossos olhos, só se você encontrar, né? Se você for nos polos, é tanto. Na realidade, o homem já descobriu, quer dizer, a ciência já descobriu isso, a ciência chama de domo, né? Essa expansão. A Bíblia chama de expansão ou firmamento, porque Deus firmou as águas em cima da expansão, ou em cima do firmamento. Deus fez o firmamento e segurou as águas para cima, e a água de baixo, né, ele juntou em um só lugar e chamou de mar, né? Chamou de mar. Então as águas de baixo são mares e a que está em cima são águas e o que segura essas águas de cima ele chamou de céu. Entendeu? Ele viu que era bom. Só que é o seguinte: as pessoas dizem que o homem foi na Lua, que o homem foi em outros planetas, mas eu quero dizer para você que ninguém consegue sair do planeta Terra. Ninguém, sim, dentro do globo, né, da Terra, né, ninguém, você consegue voar até certas alturas, mas sair fora do domo ninguém consegue. Fora dessa expansão ninguém consegue, porque se sair não sobrevive. Só que a Bíblia diz que alguém vai sair. Quem é que vai sair? Aqueles que vencer a besta e o seu número. Vencer o número da besta, né? Aqueles que não se deixar a levar pelo convencimento do falso profeta e da besta, né? Que vai acontecer futuramente, né? Vai acontecer. Futuramente vai acontecer. Porque a palavra de Deus ela se cumpre a cada dia. É necessário que a gente observe, a gente preste atenção nos acontecimentos. Mas a gente vê aqui bem claro que não é água salgada nem água doce, como alguns falam. Mas veja só o que acontece. Se você for ultrapassar os polos, você vai encontrar essa expansão, né? Esse mar de vidro que a Bíblia fala aqui no livro do Apocalipse. Eu vou citar alguns versículos que está escrito no capítulo 4, no versículo 6, fala a respeito do mar de vidro, e também no capítulo 15, versículo 2, fala também a respeito do mar de vidro. Eu vou ler depois para vocês. Então veja só o que acontece. Quando ele diz assim, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, ou quer dizer, expansão ou firmamento, quer dizer, houve uma firmeza, firmou as águas para cima e surgiu a porção seca embaixo, que ele chamou de terra, e os ajuntamentos embaixo das águas chamou de mares, entendeu? Aí veja só o que acontece. E ele viu que tudo isso era bom. Fez a expansão,
a separação das águas e águas, as águas que estavam embaixo chamou mares, a água que estava em cima chamou a parte de cima, que a expansão chamou de céu, e passou uma tarde, amanhã, o segundo dia, e Deus viu que tudo isso era bom. E chamou Deus a porção seca terra e ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então tudo que Deus fez é bom, entendeu? Aí só que assim, a ciência chama essa expansão de domo, porque ela já descobriu. Se você for nos polos, o Polo Norte e o Polo Sul, algumas autoridades mundiais estão determinadas ali, colocaram limite para que algum curioso não ultrapasse aquele limite, para não descobrir o que realmente tem lá. Entendeu? É isso que acontece. Só que a Bíblia revela o que tem lá. Eu não fui lá, você não vai lá, mas a gente descobre. Entendeu? Veja só o que acontece. Eu vou ler aqui o texto aqui no Apocalipse capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Então não há nada escondido que Deus não revela, entendeu? Aí também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 2, diz assim: E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. O que estava junto ao mar de vidros tinha harpas de Deus. Então, os que estavam junto ao mar de vidro tinha harpas de Deus. Então, uma instrução para a minha vida, para a tua vida, ninguém sai do domo, fora do domo, como diz a ciência chama de domo, porque é uma cobertura que segura a água de cima. Olha só o que acontece. Quando você está sobrevoando em alguma aeronave, você está fazendo uma viagem, passando por cima do mar. Quando você olha de cima para baixo, você vê a água azul. E quando você está na terra e o céu está limpo e você olha para cima, você vê o céu azul. Por que é azul? Porque tem água. Entendeu? O mar de vidro é um mar de cristal, fica tudo transparente. A água de longe, ela dá a cor azul, entendeu? Quando você estiver viajando de avião, você presta atenção nisso. Quando você olhar para baixo, quando você estiver passando por cima do mar, e observe que a água, quando você está em certa altura e você olha para baixo, a água fica azul embaixo. Então é isso que acontece. Quando você está na terra e você olha para cima com o céu limpo, sem nenhuma nuvem, lá está azul, lá está água. Então, a separação de águas para cima e águas para baixo. A água em cima do domo, como diz a ciência, ou firmamento, ou expansão. Algo que expandiu, Deus diz, haja uma expansão, e houve, ou expandiu, e firmou as águas de cima. E as águas de baixo se juntaram e se tornou mares. Amém? Então, amados, a Bíblia é ciência, a ciência baseada na Bíblia, para algumas pessoas que não conhecem, mas algumas pessoas não seguem a palavra de Deus. É necessário que você observe a palavra de Deus, porque ela se cumpre a cada dia. Fica o meu abraço a você e continue assistindo os nossos vídeos em nome de Jesus.